Imagina uma igreja com mais amor, mais fé, mais serviço e mais perseverança do que tinha no começo. Uma igreja em crescimento espiritual visível, cujas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Pelo critério de qualquer conferência de crescimento da igreja hoje, Tiatira seria um estudo de caso de sucesso. E ainda assim, Jesus tinha contra ela algo tão grave que ameaçou lançar seus seguidores numa cama de enfermidade e ferir de morte os seus filhos. Porque essa igreja bem-sucedida havia aberto a porta para uma mulher que se autodenominava profetisa e cujo ensino estava corrompendo tudo por dentro, enquanto por fora tudo parecia estar florescendo. Deixe o seu like agora. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que você não perca os próximos vídeos. Imagina uma goiaba no galho, grande, madura, com a casca perfeita, exatamente do tamanho que ela deveria estar. De fora é a fruta mais bonita da árvore, mas dentro uma larva já penetrou a polpa e está se alimentando silenciosamente, sem que ninguém perceba, até morder e sentir o gosto errado. Essa é a imagem de Tiatira. Por fora, a melhor igreja em termos de obra, amor e crescimento entre as 7. Por dentro, uma larva chamada Jezabel já havia penetrado e estava corroendo a estrutura de dentro para fora. Ninguém na igreja havia tido coragem de arrancá-la. Tiatira era uma cidade comercial na região de Lídia, no interior da Ásia Menor. Diferente de Éfeso ou Esmirna, não era um grande centro político ou religioso. Era, acima de tudo, uma cidade de guildas comerciais. Cada ofício, tecelagem, tintura, de púrpura, trabalho em bronze, cerâmica, couro, tinha sua própria associação profissional. E cada guilda tinha o seu deus padroeiro. Atos, no capítulo 16, no verso 14, mencionava Lídia, vencedora da púrpura, que Paulo encontrou em Filipos. Ela era natural de Tiatira, confirmando a fama da cidade nessa indústria textil. E aqui estava o problema estrutural que moldava toda a tentação de Tiatira. Para prosperar comercialmente, era praticamente obrigatório participar dos banquetes das guildas, que incluíam refeições com carnes sacrificadas a ídolos pagãos e, frequentemente, práticas sexuais imorais como parte do ritual religioso. Recusar-se a participar significava, na prática, sabotar o próprio sustento. Era escolher entre a fidelidade a Cristo e o pão de cada dia. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 19, traz um dos elogios mais completos de toda a série. Conheça as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua paciência, e sei que as tuas últimas obras excedem as primeiras. Note a progressão: amor, fé, serviço, perseverança. 4 qualidades espirituais fundamentais, todas presentes. E mais do que isso, crescendo. As tuas últimas obras excedem as primeiras. Uma igreja que não estava estagnada, mas amadurecendo, se multiplicando em boas obras ao longo do tempo. Comparada com Éfeso, que tinha obras, mas havia perdido o primeiro amor, Tiatira parecia superior em todos os aspectos. Tinha o amor que faltava em Éfeso e ainda por cima estava em crescimento constante. E é exatamente esse o contraste que torna toda a repreensão seguinte tão devastadora. Em Apocalipse 2:20, registra a acusação: mas tenho contra ti, que toleras que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas aos ídolos. O nome Jezabel não é escolhido ao acaso, é uma referência direta à rainha do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, registrada em 1 Reis 16 e 18, que induziu a adoração a Baal em Israel e perseguiu ferozmente os profetas do Senhor. O nome dela havia se tornado
tornado sinônimo na memória bíblica de corrupção espiritual disfarçada de autoridade religiosa. A Jezabel de Tiatira era provavelmente uma mulher real dentro da congregação que se autodeclarava profetisa, reivindicando a autoridade espiritual que não vinha de Deus. E seu ensino era sofisticado. Provavelmente ela argumentava que, como os ídolos nada são, ecoando até mal aplicado o ensino de Paulo em 1 Coríntios 8, verso 4, os cristãos poderiam participar dos banquetes das guildas sem culpa nenhuma. Prejuízo financeiro, segundo ela, era mais perigoso para a fé do que qualquer compromisso com a idolatria. Era uma teologia de conveniência, vestida de liberdade cristã, que na prática pedia aos crentes que escolhessem o sustento acima da fidelidade. E aqui está o detalhe mais importante de toda a carta e o mais aplicável para qualquer igreja em qualquer século. Jesus não repreendeu Tiatira por ter uma Jezabel no meio dela. Igrejas sempre vão enfrentar falsos ensinos surgindo de dentro ou de fora. O que Jesus repreendeu foi a tolerância. Tenho contra ti que toleras. A igreja sabia que Jezabel estava errada. Provavelmente, muitos discerniam o problema, mas ninguém teve coragem de confrontar. Por quê? A resposta mais provável está na própria estrutura social de Tiatira. Confrontar Jezabel significa confrontar também a pressão econômica que ela estava racionalizando. Era mais fácil manter a paz operante, perseverar os relacionamentos comerciais, evitar o conflito, do que exercer o discernimento espiritual que a situação exigia. Apocalipse, no capítulo 2, verso 21, revela que Deus já havia dado tempo para o arrependimento e dei-lhes tempo para que arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Não foi julgamento precipitado, foi paciência divina esgotada pela recusa persistente. A carta começa com uma descrição impressionante de Jesus em Apocalipse 2,18. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Essa imagem não é decorativa. Prepara o leitor para o que vem a seguir. Olhos de fogo vêm através de qualquer fachada. Pés de bronze incandescentes pisam com julgamento inevitável. Apocalipse, capítulo 2, verso 22 e 23, registra a sentença. Eis que a lanço numa cama, e sobre os que adulteram com ela, em grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras, e ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Sonda os rins e os corações, nenhuma fachada de prosperidade espiritual, amor, fé, serviço, obra crescente, protege uma igreja que tolera o erro doutrinário no seu núcleo. Deus vê através de qualquer estrutura visível de sucesso até a raiz real do problema. Mas nem tudo em Tiatira estava perdido. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 24 e 25, dirige-se especificamente àqueles que não seguiram o ensinamento de Jezabel. Mas a vós digo, e aos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, como dizem, não vos porei outra carga, mas o que tendes, retendes até que eu venha. Havia um remanescente fiel dentro da mesma congregação corrompida, pessoas que discerniam o erro e não se contaminaram mesmo sem ter tido coragem coletiva de expulsar Jezabel. E para eles, a instrução era simples: retendes o que já tem. Apocalipse capítulo 2, no verso 26 e 28, promete ao vencedor autoridade compartilhada com Cristo no reino futuro. E a estrela da manhã, uma alusão à glória e à presença permanente de Cristo com os que permanecerem fiel, mesmo dentro de contextos comprometidos. Aqui
está o que quase ninguém quer ouvir: obras, amor, fé, crescimento numérico não são provas de saúde espiritual. Se a doutrina estiver comprometida na raiz, uma igreja pode ter excelentes estatísticas de crescimento e ainda assim estar sob o juízo por tolerar o que nunca deveria ter tolerado. O padrão de Jezabel se repete. Teologia de conveniência, que argumenta que compromissos morais ou doutrinários são necessários para a prosperidade, relevância ou sobrevivência institucional. O mundo mudou. Precisamos nos adaptar. Não podemos perder essas pessoas por causa de um detalhe doutrinário. O amor exige que aceitemos. Cada geração da igreja enfrenta a sua própria versão dessa pressão. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 1, dá um antídoto: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O discernimento não é opcional, é um dever pastoral. Tiatira nos ensina que a pergunta certa não é apenas se estamos crescendo ou se estamos amando. A pergunta certa é: o que estamos tolerando em nome da paz, da prosperidade ou da conveniência? Jesus não pede perfeição instantânea de nenhuma igreja, mas pede coragem para confrontar o erro quando ele é identificado, mesmo quando confrontar custa caro social ou financeiramente falando. Me conta aqui nos comentários, você já viu ou viveu uma situação onde a igreja preferiu tolerar o erro a confrontá-lo por medo de perder pessoas ou recursos? Como você lidou com isso? Comenta aqui, eu quero saber, e se inscreve no canal, porque semana que vem vamos para a quinta carta, a carta de Sardes, a igreja que tinha nome de viva, mas estava morta. Até lá, que você tenha discernimento e coragem para reter o que é bom e recusar o que corrompe. Se não é inscrito, se inscreve. Até o próximo vídeo.